Olá, eu me chamo Tainá Mel, estou muito feliz de gravar esse vídeo aqui para vocês, compartilhar com vocês um pouquinho dessa história para que possa atingir seu coração, atingir a sua alma e mudar e transformar aquilo que precisa ser transformado em sua vida. Muito obrigada a você que já me segue neste canal e a você que veio pelo Instagram e veio compartilhar comigo essa história. Eu coloquei, para quem me segue lá no Instagram, que muitas pessoas estão se suicidando diariamente. E o porquê que eu digo isso? Nós estamos no mês de setembro, hoje precisamente último dia, e o mês inteiro eu senti no meu coração que eu tinha que compartilhar isso com vocês. Porque isso mudou a minha vida e a minha história, o meu jeito de pensar e de agir perante ao mundo. Depois desta situação, a minha vida se transformou, porque eu consegui enxergar coisas que antes não eram vistas. Então, as pessoas têm muito na consciência de que o suicídio é somente quando a pessoa já está num certo ponto e ela se enforca, ou ela pula da ponte, ou ela toma remédios, né? Ou toma uma iniciativa assim imediata de tirar a sua vida. Mas o suicídio, ele vai muito além, né? Nós nos suicidamos quando a gente mata os nossos projetos, os nossos sonhos, quando a gente mata aquilo que a gente acordou com Deus, né? O nosso acordo que nós fizemos com Deus antes de vir para essa terra. Nós temos propósitos, né? Temos tarefas, temos aprendizados aqui a serem cumpridos. E quando a gente vai tomando as nossas próprias decisões pelo nosso, como que eu posso dizer, usando o nosso próprio ego, né, a nossa vontade própria, né, de seguir os caminhos, a gente vai se desviando dos propósitos e dos nossos sonhos, do que realmente nós viemos viver de abundância e felicidade aqui nessa terra. Enfim, vou contar um pouquinho da história da minha mãe e já vou começar falando assim o principal. A minha mãe faleceu este ano, em fevereiro agora de 2022, aos 57 anos de idade, com um câncer de pâncreas e um câncer no pulmão. Então, quando descobrimos a doença, já estava num estado muito avançado. Então, foram questões assim de praticamente, foi na verdade menos de um ano. Nós descobrimos o diagnóstico mesmo em meios de abril, maio, assim, de 2021. E 2022, em fevereiro, ela acabou falecendo. Mas o porquê que eu disse suicídio e o porquê essa história do câncer como um suicídio? As doenças, elas estão relacionadas às nossas emoções, às nossas escolhas, às nossas consequências dos nossos atos, né? Então, as doenças vêm para nos alertar, né? Estou dizendo assim, não tudo, né? Mas eu acredito que uma boa porcentagem, vamos dizer uns 90%, são ligadas às nossas emoções, aos nossos atos. O nosso corpo, ele vai nos alertar pela doença da nossa alma. Então, muitas pessoas se curam através da cura da alma, né? Se ela consegue enxergar a raiz do problema, se ela consegue enxergar aonde que chegou a esse ponto, né? Aonde ela chegou a esse ponto, então ela consegue se curar. Mas vamos lá. Quando a minha mãe descobriu, eu já gostava um pouco mais dessa área aqui. Eu sempre gostei muito da parte espiritual, né? E quando ela descobriu o câncer, eu já tinha uma ideia que ela estaria com essa doença. Por quê? Eu fiz um tratamento espiritual há um tempo atrás, antes da minha mãe ficar realmente doente. E eu lembro que nesse tratamento, né, foi me avisado, né? Eu tive um aviso assim: se você não melhorar, se você não ajustar o que tá aqui na sua alma, olha só os meus gatinhos
fazendo a maior bagunça da vida. Se vocês escutarem aí alguns miadinhos, são os meus dois sem vergonhas, ó. O que acontece? Se você não ajustar o que você tem na sua alma, o que está na sua alma, você vai morrer definhando como a sua mãe. E eu, a princípio, não compreendi aquilo, né? Eu não entendi porque a minha mãe estava bem de saúde, né? Eu imaginava assim, sei lá, talvez quando ela ficasse muito velhinha, né? Mas não, foram questão de meses depois, ela descobriu, né, o câncer. E aí, me deu um estralo, assim, me deu um choque, assim, tremendo, porque eu falei assim, poxa, agora eu compreendo o que foi me avisado, né? O que me falaram em relação à minha mudança interna. Porque eu estava repetindo todos os padrões que ela estava repetindo. Então, a minha mãe foi uma pessoa que ela foi eliminando os sonhos dela. Ela casou muito nova, né? Largou os estudos para casar e foi constituir a sua família. Ela falava que gostava muito de jogar vôlei, que ela tinha até recebido uma proposta para ser jogadora de vôlei, né? E que ela gostava muito disso, né? Só que ela preferiu largar esse sonho para casar, que também era algo que ela queria muito. E ela constituiu a família dela, né? Mas ela nunca foi feliz, ela não buscou esse sonho, esse outro sonho. Porque assim, as mulheres, elas são criadas geralmente, né? Hoje tá mudando muito, né? Mas principalmente antigamente, as mulheres eram criadas para casar e ter filhos, né? Brincar de boneca. E a mulher tem um papel muito importante no lar, né? Na harmonização do seu lar. Com certeza, ela tem o feminino, que ela tem que trazer o feminino para o seu lar, né? Trazendo a harmonia, trazendo a nutrição, a alimentação, né? A gentileza, né? Tudo dentro do seu lar, através da gentileza. Porém, se ela não harmonizar o que tem dentro dela, ela não consegue harmonizar o seu lar. Então, a minha mãe não estava harmonizada dentro dela, porque ela estava fazendo algo que ela não veio fazer. Então, hoje, depois que minha mãe faleceu, eu me tornei numeróloga. Então, hoje eu trabalho com mapa natal numerológico. E o mapa natal, ele fala sobre o acordo que a gente faz com o divino, né? Antes de vir para a Terra. E mostra ali os nossos débitos, né? O que a gente veio aprender nessa encarnação. O que a gente veio realizar, a nossa tarefa, o nosso propósito. Então, assim... o que acontece? Quando a minha mãe faleceu, eu fui ver o mapa dela. E a minha mãe tinha... Nossa, o acordo divino que ela fez aqui era maravilhoso. Era para ter sido uma pessoa líder de si, né? Independente, não dependesse de nada, para realizar as suas coisas, né? Nem de nada e nem de ninguém, né? Que fosse uma pessoa livre, uma pessoa alegre, com crescimento. A tarefa dela aqui era crescer espiritualmente, crescer no relacionamento, crescer na família, crescer no profissional, era crescer, era ter abundância, né? Então isso tudo através do que ela veio, né, realizar aqui, do propósito dela aqui na Terra, que era ser uma pessoa humana, né, uma pessoa, enfim, muitas coisas lindas aqui. Se eu for ficar falando ali, uma pessoa de cura, né, de magnetização. Eu até agradeço muito a ela, porque eu herdei isso dela, herdei assim dos meus ancestrais esse dom da cura, né? E ela era para ter realizado tudo isso, mas ela se fechou nesse casulo de dona de casa, submissa ao marido, que não trabalhava, que vivia ali empurrando um dia com a barriga, o outro com a barriga e o outro com a barriga. Então acorda, comer, fazer o que tem que fazer e dormir. Isso é suicídio. Isso é suicídio. Porque você não está realizando aquilo que você tem que realizar. Você está só vivendo por viver. E era nítido, dava para ver no semblante dela de que ela não era feliz. Então as felicidades, assim, um sorriso era
momentânea, era raramente você conseguia enxergar um sorriso assim verdadeiro, assim, que vem da alma, quando a gente está realizado, quando a gente está feliz com aquilo que a gente está fazendo, quando a gente está fazendo aquilo que ama, né? Então, assim, o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? O que você está fazendo da sua vida, né? Você faz o que você ama? Você ama o que faz, né? Você está feliz com a vida que você está levando? Ou você está simplesmente vivendo, como minha mãe? Porque eu vou dizer pra você, o pâncreas, se você for procurar na linguagem do corpo, o pâncreas, ele está relacionado aos nossos sonhos, às nossas realizações, né? Aos nossos projetos, que a gente nem no papel às vezes coloca. Que a gente mata, que a gente não é pessoa que não sonha mais, que não tem mais nem nada assim que faça sentido na vida dela. E aí dá problema no pâncreas. O pulmão, né, se a gente for também ver na linguagem do corpo, o pulmão é quando você guarda muita coisa no peito. Você guarda muito rancor, muito ressentimento, muita tristeza, tudo ali com você. Ela teve 2 derrames, né? Uma veinha estourou, né? E foi sangue, né? E tudo mais no pulmão. Por quê? Porque não está aguentando mais, não está suportando mais tantos sentimentos ali, tantas emoções contrárias a de Deus, né? O ódio, o rancor, a raiva, o ressentimento, a tristeza, a mágoa. Nossa, quantas... Olha só de falar me dá Imagina sentir isso por anos e anos da sua vida. Porque quando ela recebeu o diagnóstico, eu perguntei, mãe, por quê? Como que a gente chegou? Como que você chegou a esse ponto? Né? E aí ela disse assim, eu nunca fui feliz. Gente, nunca fui feliz, é uma palavra muito pesada. Muito. Porque olha quantas coisas, 57 anos, foram muitas coisas. Então ela tinha lá os processos para curar da infância dela, que provavelmente já estava ali guardado, que fez ela se tornar também uma adulta, às vezes, sem ação, né? Talvez ela tenha sido castrada já na infância dela ali. E castrou aí essa vontade de ser essa mulher independente, essa mulher alegre, que trazia felicidade, alegria para as pessoas ao seu redor, a cura, né? Olha só que lindo isso. E foi castrado. E ela não fez, não realizou, não foi feliz a vida toda. Sou muito grata de ter feito parte da história dela, porque eu sou um pedaço, né? Ela permitiu que eu estivesse aqui nesse mundo, né? E acredito que eu possa ter sido uma das felicidades, né? Acho que quando ela disse eu nunca fui feliz, acho que foi porque ela realmente nunca foi atrás daquilo que ela queria. Ela chegou a fazer um tratamento, né, com a psicóloga quando ela descobriu, né, a doença. E a psicóloga estava ali tentando ver ali aonde que ela precisava ajustar, né, na alma dela, na mente dela, para que ela pudesse ter um pouco mais de aceitação da onde que veio isso, né? E ela falava assim, eu lembro que uma vez ela reuniu a família e disse assim, eu não sei quem eu sou. E a minha mãe fez o mapa de vida dela, alguns anos atrás, antes de falecer, né? Mas aí você fala assim, mas o mapa então poderia ter ajudado ela, né? Mas tudo depende da pessoa. Tudo depende da pessoa. A cura, ela não vem através do terapeuta ou do médico. Vem da pessoa. Porque a pessoa, ela precisa estar bem com ela mesma e falar, agora eu preciso fazer, agora eu preciso mudar. Quando você faz um mapa de vida, você tem ali tudo o que você precisa para que você mude. Então vai te mostrar quem é você
na sua essência, no seu ser de luz ali, o que você veio fazer, o que você veio aprender através de ser esse ser que você veio ser de luz, e mostra as suas sombras, que é aquelas que vai... como que eu posso dizer? Você tem que abraçar e compreender as suas sombras, porque as suas sombras é que vai mostrar onde que você precisa. É ali que está o seu aprendizado, né? Na sombra, porque se eu tenho algumas coisas que eu preciso modificar, que eu preciso mudar, eu preciso enxergá-las. Então você tem que enxergar a sombra. Meus gatinhos estão danados. Oups. Então você tem que enxergar as sombras para que você possa mudar, transformar, né? Isso que você precisa. Então, assim, o que acontece na maioria das vezes? A pessoa, ela tem o conhecimento, mas ela já está tão enraizada ali naquilo que ela faz diariamente, tá ali no comodismo, né? Uma vez eu fui numa palestra e a palestra falava assim, a pessoa, ela tá ali num ofurozinho de merda, né? Ela sabe que é merda, tá fedido, né? Não tá agradável. Mas tá quentinho, tá gostoso, tá confortável. Ela não vai sair de lá. E é justamente isso. As pessoas, às vezes, vão pro comodismo, ela conhece, porque assim, Deus, ele não desiste, o plano espiritual não desiste da gente. Então, por ele não desistir de nós, ele vai mostrando caminhos. Vai vindo pessoas até você, vai vindo situações até você para que você enxergue que aquilo não tá legal, que aquilo não tá bacana. Mas aí, a teimosia do ser humano, né? A cegueira, né? Do comodismo, do vitimismo. Ah, não, mas pra que eu vou mudar? Eu fiz isso, vivi isso a vida inteira. E a mudança, né, a cura interior, ela não é assim linda como muitas pessoas pregam aí. A cura, a mudança, a transformação, quando você decide fazer, muitas vezes é dolorosa, porque você vai enxergar coisas que você e que você faz que não são agradáveis, nem para você, nem para os outros. Então, transformar dá trabalho, curar dá trabalho. E muita gente não quer trabalhar, né? Então, assim, o que aconteceu? Ela tentou, não vou negar, né? Da maneira dela, ela tentou mudar. Só que aquilo já estava muito entranhado nela. Aquela mágoa, aquele ressentimento, ela teve algumas situações da vida dela no qual não foi perdoada. E aí eu falo do perdão, é perdoar o outro? Não, é se perdoar. Se perdoar por ter se permitido a passar por aquela situação. Então, quando a gente passa por situações desagradáveis, a gente precisa perdoar a nós mesmos. Eu preciso me perdoar por ter sido xingada. Eu preciso me perdoar por ter envolvido naquela briga. Eu preciso me perdoar por ter sido traída. Eu preciso me perdoar por ter sido maltratada. Eu preciso me perdoar por ter sido abandonada. Porque você tem que se perdoar. Como você perdoa o outro se você não se perdoa por ter passado por aquela situação? Então aqui fica uma dica. Se você precisa liberar o perdão para alguém, libere para você mesmo sobre aquela situação. E depois perdoar o outro fica muito mais fácil. Porque a gente sempre responsabiliza o outro pelos nossos atos, pelas situações. Mas nós também fizemos algo que nos envolvesse naquela situação. Então, aonde está a sua responsabilidade sobre aquilo, né? E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu só tive a visão e enxerguei quando a minha mãe estava na dor, quando a minha mãe estava perdendo quilos e quilos, quando a minha mãe estava ali cheia de esperança, achando que ia viver e falava, não, eu vou viver, uma força, um apego a essa matéria que ela tinha. E eu sabendo que ela ia partir para o plano espiritual, e eu aprendendo tudo isso, e cada detalhe que eu fui passando nesse processo foi um aprendizado gigantesco. Por isso hoje eu agradeço, hoje eu sou grata por estar aqui compartilhando essa história com vocês. Agradeço a minha mãe, seja onde ela estiver, sendo amparada por Deus, porque Deus está em todos os lugares.
E aí eu lembro que eu falava assim, Deus é tão misericordioso e tão bondoso que muitas das vezes ele recolhe as pessoas, né? Porque muitas vezes eu perguntava assim, poxa, mas por que minha mãe tão nova? E as pessoas, os seres humanos, né? O humano, ele tem essa ideia de que Deus é que tá castigando, que Deus é que tá levando, é que Deus que tá dando essa doença. Não existe isso. Tudo é consequência dos nossos atos. Deus é misericordioso, Ele nos ama. Ele não, mas se Deus é por amor, como Ele vai querer ver um filho sofrer da maneira que minha mãe sofreu? Jamais. Jamais. E Ele é tão misericordioso que Ele recolhe a pessoa para que ela não crie mais débitos, mais karmas aqui dentro desse orbe planetário, para que você não fique fazendo mais besteira, para que você não fique só vivendo por viver, para que você faça o que você tenha que fazer. Porque eu falo para você, o que ia adiantar se minha mãe tivesse curado desse câncer e ela continuasse na mesma vida, na mesma tristeza, no mesmo rancor, no mesmo ressentimento, na falta de discernimento de quem é, da sua essência. Não ia adiantar nada. Tanto que eu me recordo, né, que teve um período que os médicos, eu acompanhava muito minha mãe nos médicos. Tinha um médico paliativo que conversava com ela e disse, Dona Lourdes, como você vai querer agora? Como que você vai querer, a partir de agora, vivenciar esse momento que você está vivenciando? Você pode escolher algo, né? Já falando para ela que ela tinha pouco tempo de vida e que ela precisava compreender isso, né? Aceitar isso. E eu lembro que ela chegou, ela não quis aceitar, não aceitou, disse, não, você tá maluco, vocês precisam me curar, vocês precisam me dar remédio, enfim, né? E aí ela chegou em mim e falou assim, filha, nós chegamos em casa, ela disse, eu vou morrer? Aí eu falei, uau, né? Eu falei assim, olha mãe, todos vamos um dia, né? A morte, ela é íntima para qualquer pessoa. Ela vai chegar. Claro que às vezes uns mais cedo, os outros mais tarde, mas tudo depende muito de nós, né? Do que a gente veio fazer e depende muito do que a gente acordou lá, né? Qual foi o nosso acordo de realização aqui. E aí eu lembro que ela falou assim, por que Deus não me dá uma segunda chance? E aí eu falei assim, olha que essa é uma ótima pergunta. E aí eu digo pra você assim, mãe, escreve num papel. Deus é um Deus de milagre. E Ele atende aquilo que você sente, aquilo que você vibra. Você tem esse poder. Se você acredita nessa cura, você pode ser curada. Você pode ter a segunda chance. Mas antes de você acreditar tanto nessa cura, escreva no papel tudo o que você faria de diferente. Escreva neste papel o que você transformaria na sua vida, como você ia iniciar isso. Essa transformação na sua e na vida das pessoas. Porque quando a gente se transforma, a gente transforma o outro também. A gente cura. Quando a gente se cura, a gente cura onde passar. Eu falei, então, escreve. E aí você vai sentir. E você sentindo, você vai estar emanando, vai estar mandando isso para Deus. E como ela já tinha se perdido totalmente dos seus sonhos, da sua essência, do que ela realmente veio fazer aqui, do que ela queria, por mais que ela tivesse consciência disso, esse papel ficou em branco. E ela não conseguiu escrever. E o momento dela chegou. E ela partiu. E o porquê eu falo isso com tanto hoje aceitação, né? Foi muito triste, foi um processo muito triste da minha vida. Mas foi um processo de muita gratidão. E é isso que a gente precisa também começar a mudar na nossa vida. A ser grato pelos esses momentos de dor que a gente passa. Porque são nesses momentos em que vem a evolução. Eu aprendi tanta coisa, mas tanta. Eu acho que eu aprendi das 7 leis do universo ali, eu acho que eu aprendi praticamente todas com uma açãozinha vinda desse processo da doença da minha mãe. Né? E hoje, eu venho me curando, venho curando essas feridas que eu também estava repetindo da minha mãe.
Eu venho curando, porque nós temos esse ciclo familiar e que a gente vem repetindo muitas das vezes atos, escolhas lá dos nossos antepassados, principalmente dos nossos pais, que foram nossos exemplos, né? E eu venho curando isso em mim. Eu sei que é um processo que não é de um dia para o outro, né? Eu sei que vai demorar. Não é assim. Talvez eu não consiga eliminar tudo ainda nessa encarnação, mas eu estou fazendo tudo que eu posso, um passo de cada vez. Eu caio, eu levanto, eu vou. É o processo da cura. E aí, eu curando, eu posso curar o outro. Olha como é lindo isso. E minha mãe era uma mulher de cura. E hoje ela está curando através da história dela. Ela me curou através do processo de dor dela, né? Então, para não estender tanto esse vídeo, para que você compreenda, a mensagem que eu quero passar aqui é: o que você está fazendo da sua vida hoje? As coisas que você fez no passado, o que você viveu no passado, está somente num lugar lá que não existe, não tem mais como acessar. E se acessar, vai ser para cura, vai ser para eliminar tudo isso que existe dentro de você. Comece a realizar os seus sonhos. Eu já não sei mais o que eu sonho. Procure uma terapeuta. Procure um facilitador que possa facilitar você neste caminho de cura. Quem vai curar é você. Não adianta você vir aqui fazer alguma coisa, fazer um processo, uma terapia e sair daqui da porta e não realizar nada do que foi falado aqui. Porque o processo de cura não é aqui, não é dentro de um consultório terapêutico, de um espaço terapêutico. É aqui, é interno. Então é você quem vai mudar a sua vida e a sua história. Não se suicide. Não se suicide. Os seus atos, a sua escolha, as suas ações, o seu mental pode acabar com a sua vida. Acabar com essa maravilha, né? Essa oportunidade divina de evoluirmos e ser melhor. Ser melhor. Você tem coisas maravilhosas para viver ainda. Deus é um Deus de abundância. Ele quer tudo de melhor para sua vida. Ele queria tudo de melhor para a vida da minha mãe. Eu tenho certeza disso. Ele tinha... Nossa, que história linda, que mapa lindo que minha mãe tinha. De coisas boas que ela ia fazer aqui nessa terra. E não foi feito. Então, talvez você também não está fazendo. Talvez você também está eliminando essa oportunidade que você tem de ser melhor a cada dia. Então, viva. Ame o que você faz. Faça com amor tudo. Se questione diariamente, estou feliz com isso? Até que ponto eu tenho que aguentar tal coisa? Até que ponto eu tenho que transformar? E eu digo para você, conforme você vai se transformando dentro de você, você vai transformando tudo ao seu redor. Tudo. O seu relacionamento muda. O seu financeiro muda, a sua saúde muda. A sua comunicação muda, tudo vai mudando, tudo vai transformando. Então comece, né? Dê o primeiro passo e saia desse suicídio. Não faça isso com a sua vida. Se você está passando por esse processo, eu desejo a você muito amor, muita luz, muita sabedoria interna para que você possa sair dessa situação. Pode ser através desse vídeo. Então, se você também conhece alguém que está passando por isso, olhe ao seu redor. Veja se existe pessoas na sua família que estão nessa situação. E você pode ajudar. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você acha que pode
ser transformado. Eu espero ter ajudado até aqui. Agradeço a você que ficou até o final. Eu vou estar o máximo possível aqui colocando novas histórias, novos processos aqui de cura que eu tive através da minha história, né, do meu testemunho aqui, para que a gente possa evoluir, crescer junto, né? E eu agradeço muito, agradeço a minha mãe, né, mais uma vez, por ter permitido eu compartilhar essa história. Eu sei que foi uma permissão ali espiritual para que eu pudesse compartilhar essa história para vocês. Então, gratidão, gratidão, mãe, por isso. Vai transformar e curar muitas vidas. E gratidão a você. Gratidão ao plano espiritual, a Deus. Que nós podemos viver, evoluir, crescer e curar a cada dia.